Mel, cadê a cachorra? Ah, a Mel? A sua ou a minha? Ah, eu tinha uma cachorra que chamava Mel, morreu já, bichinha, minha fofinha. Agora é Amiga o nome dela. Ela fica dormindo aqui atrás de mim, mas agora ela tá lá na cama, lá, dormindo na cama, folgada. Gente, vamos lá. A gente vai falar sobre componentes do espectrofotômetro VVIS. O VVIS é o primeiro aparelho que a gente vai ver aí, ó. Normalmente ele tem esse formato que é, né, uma caixa que vai te dar os resultados por um visor aqui, ou esse visor vai ser no computador, que está do lado dessa caixa aqui. E a gente tem que entender mais ou menos como que funciona esse aparelho, o que tem lá dentro dele, para a gente poder ter um senso crítico um pouco maior aí de apenas operar esse aparelho, tá? Que eu ia falar mesmo? Eu ia falar alguma coisa agora antes de falar do VVIS. O VVIS, isso, o VVIS é o primeiro método que a gente vai falar dentro dos chamados métodos ópticos. Os métodos ópticos são aqueles métodos, se vocês se lembram bem, que ele utiliza as radiações. Espera aí que travou um pouco. Não sei se travou para vocês, travou o meu mouse aqui. Não, Nada. aqui tá ok. Por enquanto ele está mexendo, mas ele não está nem escrevendo. Aí agora travou de vez. Pô, velho, travou muito. Voltou. Voltou aí? Então, os métodos ópticos, continuando aqui, ó, são aqueles métodos que utilizam a radiação amiga. Que utilizam radiação infravermelho, visível e ultravioleta, tá? Como essas radiações são as que estão aí próximas da radiação visível, que é a radiação que a gente consegue ver, né? A gente chama todo ele de métodos ópticos. Não se esqueçam isso, que tem pegadinha. Às vezes faz concurso que faz pegadinha, perguntando se infravermelho é um método óptico, apesar da radiação não ser visível. E né? É óptico só pelo nome mesmo. E o VVIS, a principal característica dele, não se esqueçam, a gente vai até falar disso na próxima aula, ele é um aparelho que ele é extremamente quantitativo. Quantitativo. O que é quantitativo, meu povo? Vocês fazem aí quantico ali. Quantitativo quer dizer o quê? Igual a gente já falou, eu acho que no semestre passado a gente falou também, tem a ver com quanto, lógico, né? Quantitativo tem a ver com quanto você quer saber. Quando a gente fala em quanto aí, né, na farmácia, na química, a gente quer saber o quê? Qual é o nome do quanto a gente chama? Quanto de amostra que tem? Quanto de substância que tem? A gente está falando de quê? Da Concentração. da concentração. Concentração. Aí pode ser mol por litro. Oxe, concentração. Pode ser mol por litro, pode ser miligrama por ml, tudo tipo de concentração, tá? Concentração aí. Então, a gente, normalmente, o ultravioleta, ele vai ser utilizado para métodos quantitativos. Vocês fizeram lá, né, a medida da quantidade de ureia, se eu não me engano, com a Flávia. E usou o VVIS justamente porque ele é muito eficiente nessa questão, porque ele usa uma lei aí, que é a chamada lei de Lambert-Beer, né? A lei de Lambert-Beer é uma lei aí que a gente vai ver bem melhor na aula que vem, mas ela é essa lei aqui, ó, para a gente já começar a se familiarizar. A é igual a epsilon vezes B vezes o C. O que é cada coisinha aqui nessa lei de Lambert-Beer? Ó, o A é a absorvância que a gente viu na aula passada. O epsilon é uma nova grandeza aí que a gente vai comentar sobre ela também, que é a absortividade molar. O B é o caminho óptico. E o C é quem? Concentração.
e o C é a concentração, tá? A grande sacada da lei de Lambert-Beer, a grande sacada é que ela relaciona a absorbância com uma dada concentração do seu material. Por isso que a lei de Lambert-Beer é um método quantitativo que calcula muito bem a concentração, porque a absorbância ela tem muito a ver com a sua concentração. A gente vai aprender a construir uma curva de calibração e vocês vão ver o quanto é fácil calcular a concentração a partir de uma absorbância. É tipo assim, moleza mesmo, coisa batata de fazer. E por isso que ele é um aparelho que ele é muito eficiente, ele tem uma detecção boa, ele consegue detectar pequenas quantidades de substância, desde que você trabalhe corretamente, e ele é barato, né? E a gente tem que entender, antes da gente entender a lei de Lambert-Beer, a gente tem que entender, então, o que funciona nesse aparelho. Ele é um aparelho, como ele é barato, assim, né? Ele tem um funcionamento extremamente simples, né? Se a gente for colocar, olha o tanto de né que eu tô falando. Se a gente for colocar o esquema do aparelho de ultravioleta visível aí, a gente vai ter esses 5 componentes, né? Toma né, mais um pouco aí, né? A gente vai ter esses 5 componentes, e aí eles variam, claro, de lugar, assim, eu vou mostrar um videozinho depois que ele não é retinho, o aparelho não é reto, né, igual a gente tá vendo aqui, ó, o aparelho ele é meio quadrado, ele tem um caminho ali que a luz vai fazer dentro dele, mas basicamente, o que vocês estão vendo aí na tela aí, que tem a fonte de luz, o monocromador, aonde vai passar, e o mostrador, é o que precisa você ter para ter um espectrofotômetro de UV-Vis. Ele é tão simples que eu fiz até com um aluno de TCC no semestre, eu vou pedir até para ele, que eu acho que ele levou para casa agora na quarentena. A gente fez um aparelhinho desse caseiro, usou LED, usou a cubetinha, a cubeta a gente usou mesmo, e funcionou de boa, usou como detector o celular e funciona. Ele é um aparelho simples, tá? Então a gente tem que ter aí, ó, esses 5 componentes, eu vou numerar eles aqui, ó. 1 é a fonte de luz, o 2 é um monocromador, o 3 é a sua cubeta, aí onde você vai colocar a amostra, 4 é o seu detector, e o 5 é o seu processador aí, que pode ser um mostrador digital, pode ser um computador, pode ser qualquer coisa. Sempre lembre, então, que ele vai ter esses 5 componentes. Alguns possuem 2 lâmpadas, mas a gente considera como se fosse luz, tá? Se a fonte de luz é uma lâmpada de X ou Y, é uma lâmpada do mesmo jeito. O que acontece, então? Basicamente, né? Você tem uma fonte de luz que emite uma radiação. Essa radiação que a gente aprendeu, ela vai ter um comprimento de onda, né? Um comprimento de onda e uma frequência lá em 1 segundo, que a gente normalmente mede para ser dado em hertz. Lembra disso? Ela vai ter um determinado comprimento e frequência que vai do ultravioleta, ele vai até um pouquinho, se a gente for falar a verdade mesmo, ele vai até um pouquinho infravermelho, próximo ali, mas a gente considera como se ele fosse do ultravioleta até o visível, tá? Normalmente, quando a gente faz as medidas aí, a gente pega no UV-Vis de 900, eu vou mostrar ali depois no espectro para vocês, até 1.200, 1.400 nanômetros. Tudo bem? Isso daqui a gente vai falar na próxima aula também, não tem problema, mas essa lâmpada, a gente vai ter 2 lâmpadas que elas vão emitir radiação ultravioleta próximo do visível. Toda essa radiação, ela vai ter que passar por um monocromador. O monocromador, gente, é como se ele escolhesse qual é a corzinha que vai passar pelo buraquinho aqui, ó, por essa fenda, tá? Então, é ele que vai escolher qual é a cor que vai passar. Nesse caso aqui do exemplo, a gente está colocando aí a corzinha amarela passando, tudo bem? Vai passar pela sua amostra. Essa amostra aí, ela fica num recipiente chamado de cubeta. Cubeta. Vai passar pela amostra, vai chegar no seu detector. Esse detector aqui normalmente é um fotodiodo. O que é um fotodiodo, gente? Uma fotocélula. Vocês sabem o que é uma fotocélula? Alguém sabe? Ninguém sabe? Não é o que pega, detecta a radiação? Boa. Vai detectar a radiação
Ele é como se fosse assim, ó, um diodo, vou explicar de maneira bem simples mesmo. Como se fosse uma placa, imagina uma placa de metal, tá? Uma placa de metal. Nessa placa de metal, você bota uma corrente lá passando por ela. E aqui você bota um outro pedaço desse circuito. Um circuito eletrônico, um circuito elétrico aí, igual a gente tem a nossa tomada, né? Aqui, ó, a gente teria um polo positivo. Depois a gente comenta qualquer coisa melhorzinho sobre isso. Um polinho positivo. E aqui a gente vai ficando com um polo negativo. Por quê? Porque quando você liga as coisas na corrente elétrica, os elétrons eles vão andando pela corrente elétrica aqui, né? Vão andando, vão andando, vão andando. É a ideia da corrente elétrica. Aí chega aqui, ele não vai ter para onde ir. Ele vai ficar aqui parado. Parado aqui, carregado aqui negativamente. Por isso que está carregado negativamente, porque está cheio de elétrons ali. Tudo bem? Quando vem a luz que passou pela sua amostra, vou fazer a luz aqui de roxo. Ai, mudou a cor do negócio, gente. Vou fazer a luz de roxo aqui. Quando vem a luz que passou pela sua amostra aqui, essa radiação que está passando aqui, ela consegue fazer o que com esse elétron que está aqui? Ela consegue tirar esse elétron. Vou fazer o elétron de vermelho de novo, porque ele está vermelhinho. Ela consegue tirar esse elétron. Pum! Ele sai aqui, ó, andando. Andando não, né? Voando. E aí, como ele é negativo, tem um polo positivo aqui, porque você está no circuito elétrico, ele vai para onde? Ele vem para cá, para o positivo, né? Ele é atraído pelo positivo, e aí ele segue o caminho que ele sempre seguiria se você tivesse num circuito fechado lá. E aqui, esse mostrador digital, ele vai medir meio que indiretamente a corrente elétrica que está passando ali, né? Porque se vier muita radiação, vai sair muito... Deixa eu dar um zoom aqui para ficar até melhor da gente ver agora. Se vier muita radiação aqui, ó, vai sair muito elétron e vai dar uma corrente elétrica maior. Se vier pouca radiação, não vai sair elétron nenhum. Se não passar nenhuma radiação, não tem nenhuma corrente elétrica. Ou seja, ele é sensível a quem? Ele é sensível à radiação. Ele é sensível à radiação. Tá? Então, por isso que ele é uma fotocélula. Fotocélulas são o quê? São materiais que respondem à radiação eletromagnética. Eles respondem a fótons, como se fosse. A radiação eletromagnética. Depois, qualquer coisa, eu vou passar um videozinho para vocês que mostra que a radiação se comporta tanto como onda, como partícula aí, né? Tem uma dualidade aí, que não, a gente não vai usar, mas é interessante, tá? Então, a gente vai ter esses 5 componentes: lâmpada, monocromador, a amostra, detector e o mostrador digital, que é onde você vai ler lá onde que está acontecendo. Uma coisa importante aqui também para nós comentarmos é o quê? É quando a gente fala da cubeta aqui, ó. Quando a gente fala da cubeta, né? A cubeta, quando a gente dá a lei de Lambert-Beer lá, que é A é igual a absorbância, Y vezes B vezes C, e aqui, ó, o B é chamado de caminho óptico. O que vai ser esse caminho óptico? Caminho óptico, né? Uma coisa que as pessoas confundem bastante também, porque fala caminho óptico, você fala o caminho que a lâmpada que a luz vai percorrer até chegar da lâmpada ao detector, é o normal que a gente pensa, né? Pergunto, qual que é o caminho óptico? É todo esse caminho aqui, ó, saiu a radiação da lâmpada, passa pelo monocromador, vai andando, passa pela fenda ali, passa pela solução, passa pelo detector e vai chegar no mostrador lá, né? Só que não, gente, o caminho óptico, quando a gente fala do caminho óptico, ele vai ser só essa partezinha aqui, ó. Deixa eu até descer aqui, fazendo um rachuradinho aqui, ó. O caminho óptico é só esse pedacinho, é só esse pedacinho. Essa parte é o caminho óptico. Isso daqui vai ser o B, ó, vai ser o B. Então, uma coisa engraçada, assim, ó, quando você tiver com dúvidas, se você estiver no laboratório e não souber qual é o caminho óptico lá do aparelho, não se desespere, basta você medir quem?
medir o tamanho da sua cubetinha que está lá. Só o tamanho da cubeta é o chamado caminho óptico, não confunde. Isso daí também é uma coisa que as pessoas fazem muita pegadinha às vezes, né? Ah, o caminho óptico é o caminho que vai da lâmpada ao detector. Não, é falso. O caminho óptico é a espessura da cubeta. Tudo bem? Não esqueçam desse ponto aí. O caminho óptico é da espessura da cubeta. Não, mas aí é o raio dela É a cubeta assim, ó. Deixa eu desenhar ela de ou a cima. altura? Assim, ó. Vou desenhar a cubeta vista de cima, tá? Aqui ela em pé. Ela em pé. Ah, ela é quadrada? A gente tá olhando aqui, ó. Isso, ela é quadrada. A gente tá olhando daqui agora, ó. Essa visão. Aqui é seus olhos. Você está vendo ela de cima. Você vai medir isso daqui, ó. Você vai medir daqui, pega uma régua e mede daqui até aqui, ó. Como se fosse assim, ó. Daqui até aqui. É isso. E normalmente o caminho óptico aí ele é dado em 1 centímetro. Muitas é o padrão, o tamanho padrão. Se vocês digitarem aí compra de cubeta, vocês vão ver que a cubeta tem 1 centímetro. Pode ser que varie? Pode. Algumas cubetas vão ser menores, mais finas, algumas vão ser maiores, mas o padrão é 1 centímetro de caminho óptico. Tudo bem? O aparelho, então, gente, ele tem esses 5 componentes. E aí tem um videozinho aqui, que deixa eu colocar o videozinho para mostrar para vocês só como esses 5 componentes eles podem ser apresentados aí de uma maneira bem... não parecendo que são os 5 componentes, mas são os 5 componentes do mesmo jeito. Deixa eu carregar o vídeo. Estão vendo de boa? Tá dando para ver? Sim. Boa, então tem aí, ó, o José está fazendo um experimento para nós aí. Aqui ele está só explicando, deixa eu pular essa parte aqui. Então, olha lá, ó. Aqui. Pô, qual, deixa eu... Aí, ó. Aqui, ó, ele está colocando dentro da cubetinha, tá vendo que a cubeta ela é bem quadradinha? Ele está colocando a amostra dentro da cubeta. Essa amostra, olha a cor que a amostra tem. É uma amostra que é verdinha. Olha o aparelho como é que é, todo fechado. Aí eles abrem o aparelho para a gente ver, né? Como ele é por dentro. Todos aqueles componentes que a gente viu que são simples, na verdade eles estão aí, né? Se a gente olhar aí a lâmpada, então aqui normalmente você vai ter 2 lâmpadas, porque tem algumas lâmpadas que não conseguem emitir a radiação. Algumas lâmpadas elas não conseguem emitir. Algumas não existe uma lâmpada que consiga emitir toda a faixa de radiação. Então, você tem que ter uma para mais ou menos o visível ali e uma para emitir a radiação ultravioleta, tá? Elas se completam para fazer toda a varredura daquela parte onde vai passar ali para ver se a amostra está absorvendo ou não. Tudo bem? Se não estiver entendendo alguma parte, pode ir falando que a gente vai pausando. Então, a lâmpada vai emitir essa radiação. Pô, deu uma pausa. O negócio travou. A lâmpada vai emitir essa radiação. Aí aqui, nesse caso, ó, vai bater no espelho. Ele é cheio de espelho porque ele é quadrado e tem que fazer o caminho ali. Aqui já é uma rede de difração. Ele está explicando o quê? Quando fala rede de difração, ou fala aonde que a gente vai escolher o seletor de comprimento de onda ali, né? Aqui, ó. Quando a gente está falando aqui, ó, o monocromador, né? Ele é chamado de rede de difração. Rede de difração, onde que a gente consegue ver uma rede de difração? Um CD, né? A gente tem um CD aí, o CD ele nada mais é do que uma rede de difração. Por quê? Porque vem a luz branca e você consegue ver todas as cores ali, ó. Você consegue ver todas as cores. Então, ele consegue separar as cores, né? Aí ele dá até um exemplozinho aí, ó, que vai aí do vermelho até o azul, você consegue ver, ó, 700 nanômetros, até 400 nanômetros. Aonde que é isso daqui? Isso daqui, ó, o nanômetros aqui é o quê? É o comprimento de onda, aquele comprimento de onda que a gente falou lá, né? Normalmente ele é dado em nanômetros, que é 10 a menos 9 metros. Então é como se fosse um CD, aquele espelhinho ali. Ele vai conseguir dividir a luz em vários comprimentos de onda diferentes lá, ó. Cadê a luz aqui? Vamos ver a luzinha.
Então, a luz está aqui, ó. Aqui está mostrando o caminho que a radiação vai passar, tá vendo? Ela vai indo por vários espelhinhos, ela vai vir, então, acendeu a luzinha, ela vai vir aqui, vai bater aqui, aí ela vai bater na rede de difração lá, ó. Quando ela bater na rede de difração, o que vai fazer? Vai criar esse arco-írisinho aí, né? E aí que você vai escolher qual é o comprimento de luz que você vai refletir nesse espelhinho, de acordo com que você vai mudando aquilo ali, ó. Então, aqui nesse caso, ele escolheu o quê? A radiação verde. Se ele mexer o espelhinho um pouquinho para o lado, fica com a radiação amarela. Vou colocar um outro exemplozinho para vocês verem como que dá para a gente escolher, né? Só com o espelho você consegue fazer a radiação da cor que você quiser passar. Tudo bem? Essa radiação vai fazer um caminhozinho com o espelho lá. Nesse caso aqui, desse espectrofotômetro, tem 2 lugares para você colocar a cubeta. No da Uniceplac aí, a gente também vai ter esses 2 caminhos. Tem algumas vantagens que a gente vai aprender depois. Vai chegar no detector, tá? Eles passam os 2 aqui por um feixe de espelhos e aí eles vão chegar depois no detector e aí vai ser lido lá pelo computador e vai aparecer o gráfico. Deixa aparecer o gráfico, ele é meio lerdo esse vídeo, mas vamos lá, meu filho. Aí ele tá mostrando, ó a cubetinha aí, ó, de vidro não, né, de quartzo. Num, ele coloca só o solvente numa cubeta. Aqui eu vou até parar para perguntar para vocês, por que ele faz isso? Ó, num, ele está colocando só o solvente nessa primeira cubeta, só o solvente, coloca no aparelho. Na outra, ele vai colocar a cubeta com nessa daqui, ele vai colocar com a amostra. Por que ele faz isso? Deixa eu pausar. Por que ele faz isso? Boa, para calibrar, porque é um controle. Porque esse aparelho que tem esses 2 feixes, deixa eu tirar aqui só para a gente continuar. O aparelho que tem os 2 feixes, esse exemplo aqui que está mostrando é como se ele tivesse um só, né? Mas basicamente vai passar outro feixe aqui em cima. Você consegue comparar, se você colocar aqui, ó, né? Vamos supor que eu coloquei aqui só o solvente. E aqui, nesse caso aqui, tem quem? O solvente mais a amostra. Quando você passa a radiação pelos 2 lá, igual ele passou, você consegue ter como se fosse a informação de um branco ao mesmo tempo que você está lendo a amostra. O que era branco quando vocês estudam lá? Vocês já viram com a Maria Amélia, quando a gente fala de branco? O que vamos fazer o branco? É o controle. Isso, pode ser que vocês tenham dado o nome de controle, mas o branco, ele é como se fosse todos os reagentes, né? O branco é o chamado quê? São todos os reagentes, mas só que menos quem? Menos o seu analito, né? E a amostra, daí acho que vocês já estão até velhos de saber, vai ser os reagentes todos mais o seu analito, né? Porque quando você compara aqui, então, ó, o branco direto com a amostra direto, você já sabe qual leitura que está vindo de quem? Qual leitura que está vindo do reagente. Porque se tiver alguma quantidade do reagente, vamos supor que esteja só o solvente aqui, se tiver alguma quantidade do reagente que absorva a radiação, você não vai confundir com o seu analito. Isso daí dá para vocês entenderem quando faz o branco, né? Quando vocês faziam titulação lá, se tiver algo que também interaja com o titulante ali, você tem que descontar ele na sua conta final. Você tem que descontar o branco, né? E nesse caso aqui, nesses aparelhos que eles usam esse duplo feixe, ele já consegue fazer essa leitura simultânea, descontando o branco simultaneamente. Então, ele é mais preciso ainda. Por que ele é mais preciso? Porque aqui a gente está falando de um aparelho que é eletrônico, né?
E, às vezes, a corrente elétrica lá, ela não é totalmente uniforme 100% o tempo todo. Ela pode sofrer algumas variações. Então, às vezes, você lê o branco numa hora e depois você vai ler a sua amostra em outro. Pode ser que tenha uma diferença de corrente ali que deixa a fonte um pouco mais intensa e aí dá uma diferença de leitura. Quando você coloca o branco e a amostra ao mesmo tempo, você tem uma precisão maior. Então, ele é mais preciso, ele é mais eficiente, ele lê a amostra e o branco ao mesmo tempo, já descontando uma da outra já simultaneamente. Isso é uma vantagem nesses aparelhos aí, e por isso que eles são mais comuns da gente se ver aí, da gente ver. Deixa eu continuar aqui o vídeos. Então lá, ele coloca a amostra no outro. A amostra que é verde. Colocou na cubeta. Aí ele vai mexer no computador. O detector dele aí, no caso, está lá dentro e aqui é o processador onde vai sair o resultado. No computador, gente, aqui só dá uma pausa. Você pode escolher tudo que você quiser. Você pode alterar os parâmetros do seu espectrofotômetro. Você pode escolher até aqui, ó, aonde que ele vai começar a ler, em qual comprimento de onda e em qual que ele vai terminar. Tudo isso você pode escolher. Alguns aparelhos que são mais recentes, né? Os aparelhos mais antigos não tem esse computador, não tem essa opção. Gente, meu computador tá com mania Deixa eu parar, deixa eu pausar aqui. Peraí. Tá com mania de desligar, às vezes, sozinho. Não sei o que acontece. Se foi alguma atualização do Windows, não sei o que é, velho. Ele tá desligando. Mas esperem que eu volte a se desligar, tá? Estão me escutando? Sim. Boa. Voltando aqui, então, ao que a gente estava falando. Estão vendo a tela? Aí, agora vai. Boa. Então, aqui, ó, a pessoa pode escolher toda essa faixa de comprimento de onda, claro, nos equipamentos mais novos. E ele vai colocar para ler aqui, ó. Vai dar o gráficozinho lá. Então, ele vai passar cada corzinha, ele vai fazer uma varredura de cada corzinha e vendo onde que está absorvendo. Ó, tá vendo que aqui é a absorbância? Ó, qual radiação está sendo absorvida, qual não está sendo absorvida. Tudo bem? Então, ó, ele viu que perto de 700 ali teve uma absorção. Depois aqui agora, ó, perto de 400 teve uma outra absorção. Tá? Aí ele coloca até aqui, ó, quais são as faixas do espectro visível. Ele fechou, então, só no visível aqui, ó, de 400 até 800 ele tá indo. Tá? 400 não, 200, né? 250 mais ou menos. Olha o verde onde que tá. Se você prestar atenção no verde. O verde está sendo absorvido? Ou não? Aqui é zero, ó. Zero. O verde está sendo absorvido ou não está? Sim, muito pouco, mas tá. Bem pouquinho, quase nada, né? Então aí, ó, as principais cores que ele está absorvendo é um pouco amarelo e bastante azul aqui.
Isso daí a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Hoje em dia não precisa tomar cuidado, porque os espectrofotômetros eles já são automáticos, mas a gente tem que tomar cuidado só com esse ponto aqui, ó. Quando a gente diz, deixa eu abrir aqui de novo a cor aqui. Quando a gente diz que uma amostra ela está absorvendo uma determinada cor, né? Se ela absorve uma cor, se ela absorve, por exemplo, o azul, ela vai transmite a cor verde. As cores que a amostra apresenta, que a amostra possui, são as cores que não são absorvidas por aquela radiação, tá? Deixa eu colocar um outro exemplozinho aqui para vocês curtirem isso daí melhor. Ai, tudo tá errado. Então, aqui o Uniceplac, vamos lá. Pois, eu tinha deixado tudo abertinho para já não demorar. Tem aqui. Deixa eu esperar abrir aqui para mostrar para vocês essa questão das cores. A cor, não. A cor que vai aparecer não é a cor que é absorvida lá. A gente vai usar isso daqui ainda uma vez, um pouquinho. Ó, essa solução aqui, ela tá uma solução vermelhinha. Se eu ligar a cor aqui, ó, a cor que vai me apresentar aqui é a cor verde. Aqui eu já estou colocando para ele apresentar sozinho, né? Mas olha aqui, ó, vamos colocar a transmitância, tá? Transmitância, estão conseguindo enxergar aí de boa? Transmitância, 0,95. Se eu colocar na cor vermelha, que é a mesma cor da solução, olha quanto que fica a transmitância. 80%. Por quê? Porque se a sua solução é vermelha, a luz vermelha ela passa pela sua solução. E por isso que você enxerga a sua solução vermelha, né? Na verdade, qual a cor que está ficando presa ali nela? Ó, a cor que está ficando presa nela é a cor verde. Então, se você passar uma luz branca, você vai enxergar ela como? Você vai enxergar ela vermelha. Se você tivesse uma lâmpada vermelha, isso daí é até legal. A gente pode até um dia tentar fazer esse experimento aí na sala de aula. Se a gente pegar um recipiente vermelho e acender uma luz verde, a gente vai enxergar que cor é aquele recipiente. Qual a cor que a gente vai enxergar aquele recipiente? Hã? Vermelho. Não, a gente vai enxergar ele preto. Se você tiver um recipiente, ó, o recipiente lá, que é vermelho. Deixa eu achar a canetinha. Um recipiente que é vermelho, que tem uma solução vermelha dentro. Já está até vermelhinho mesmo. E a gente acendeu uma luzinha verde, uma lâmpada verde ali. Qual é a radiação que o vermelho mais absorve? Qual é a radiação que o vermelho mais está absorvendo? Igual a gente olhando aqui, ó. Qual é a radiação que ele mais está absorvendo? Entre todas, ó. O roxo passa um monte. Quando chega no verde, ó, o verde sofre a maior absorvância de todas. Depois ele começa a ficar passando todas as radiações aí. Qual é a radiação que ele mais absorve? A radiação que é verde. Se ele vai absorver a radiação verde, você não vai enxergar nenhuma cor saindo dele. Se você não enxerga nenhuma cor, que cor que você vai ver? Preto. Vocês conseguem entender isso? Agora peguei, agora entendi. Isso aqui é muito útil, a gente falou até, eu acho que um pouco na aula de produtos naturais, da vez retrasada lá, que se você quer, às vezes, fazer uma planta crescer, né? A planta ela pode crescer com luz artificial. Você não vai colocar para a folha, que é verde, uma lâmpada verde para ela absorver a energia da lâmpada verde, porque ela não vai absorver. Se ela é verde, é porque ela reflete o verde, é porque ela não absorve o verde. Você tem que colocar a cor complementar, que vai ser a cor vermelha.
Tudo bem? Isso não é muito importante, assim, é só para entender essa questão de cores. Normalmente a cor que você enxerga é a cor que não é absorvida por aquele material, tá? Então é a cor que não é absorvida pelo aquele material. Tem outros exemplozinhos aqui, depois eu coloco, deixa eu colocar o link aqui para vocês, se quiserem, depois da aula, brincar. Ó, se a gente mudar aqui, permanganato de potássio, que é roxo. Qual que é o roxo? O roxo, ele absorve mais também um pouco do verde. Se eu colocar roxo lá, ó, a transmitância aumenta um monte, ó. Aqui dá para mexer no caminho óptico, a gente vai mexer tudo com isso aqui quando a gente for falar da lei de Lambert-Beer. Ó, o caminho óptico só o tamanho da cubeta. Dá até para você medir aqui, ó. Vem até com uma régua para você medir, ó. Caminho óptico de 1 centímetro. Para a gente conseguir calcular a concentração de uma solução a partir desse equipamentozinho aqui. A gente vai fazer isso numa aula depois. Tudo bem? Então, o aparelho de UV-Vis, ele tem esses 5 componentes e eles vão trabalhar dessa maneira. Normalmente, quando a gente vê aqui, ó, esses componentes, eles não estão alinhados igual ele é apresentado aqui, mas o jogo de espelho é só uma questão de jogo de espelho para fazer aquilo ali ficar alinhado. Tudo bem? De boa? De boa. Brenda, Isabela, Samuel, tá tranquilo? Anne, Gil. Então, boa. Vou falar um pouquinho da lei de Lambert-Beer, tá? Eu ia falar na próxima aula, mas essa aula tá tão rapidinha, de mostrar os componentes tão rapidinho. Gente, lei de Lambert-Beer. Olha o Lambert-Beer aí, cara de psico, né? Que o cara fica. A lei de Lambert-Beer é igual a gente falou, ó. A absorbância vai ser igual a absortividade molar, caminho óptico e concentração. Qual que é o grande tchan da lei de Lambert-Beer? O grande tchan da lei de Lambert-Beer é que ele aumenta, olha aqui, ó, aumenta a absorbância. Aqui a gente tem uma absorbância de uma radiação, ó. A absorbância de uma radiação, ela aumenta, vamos supor que você esteja olhando para esse sinalzinho aqui, ó. Ela está aumentando, ó, a concentração, 130 miligramas por litro, 195 miligramas por litro, 260 miligramas por litro, 325 miligramas por litro. Ela está aumentando com quem aqui? A concentração e a absorbância são diretamente proporcionais. Bem de boa de entender isso, né? Diretamente, são diretamente. Por quê? Porque a absorbância é igual a epsilon vezes o B vezes o C. O B, a gente já falou, o B é o tamanho da cubeta. Quando eu coloco lá a cubetinha, ó, a cubetinha, o B vai ser essa partezinha aqui, ó. B vai ser esse cara que vem daqui. Essa medida aqui, o B. Tudo bem? Por que o B é essa medida? Porque a gente assume, quando a gente está lá... Deixa eu colocar uma tela aqui, ó. Quando a gente tem um aparelho, que a gente tem a lâmpada aqui, tem o seletor de comprimento de onda, tem a cubeta, tem o seu detector e tem o seu processador. Vou colocar um computadorzinho aqui. Tá? Você assume que todo esse pedaço aqui que a radiação está passando, deixa eu fazer a radiação de outra cor para ficar até bem mais bonitinho. A gente assume que toda essa parte que está passando a radiação aqui, ó, ela vai sofrer alguma interferência? De todo esse ponto aqui, aonde que ela vai sofrer interferência? Aonde ela está passando aí? Aonde que ela vai sofrer interferência? Hã? Na cubeta. Na cubeta Só na ela sofre cubeta. interferência, né? Só que ela só vai perder potência, só perde potência, só perde intensidade
aqui. Só perde intensidade nessa parte que é dada o nome aqui de caminho óptico. Por isso que a gente considera o caminho óptico só o tamanho da cubeta, tá? As outras partes ali, a gente pensa que a radiação ela não está sofrendo nenhum tipo de interferência, não está sofrendo nenhum tipo de perda de intensidade que você teria que medir. Por isso que o B é o caminho óptico. O caminho óptico, então, é fácil de entender. A concentração é quanto mais concentrado, mais ele vai absorver. Por quê? Porque quando a gente pensa na concentração, quanto maior a concentração, mais o que você vai ter? Mais analito, né? Mais analito. E quem que absorve essa radiação? A princípio, é ele que vai absorver. É ele que absorve. É o seu analito que vai absorver essa radiação. Tudo bem? Então, por isso que concentração aumenta, a sua absorvância também aumenta. Tá? Porque você vai ter mais moléculas lá dentro, maior a concentração, mais moléculas absorvendo aquela radiação. Isso também é bem fácil de entender. Agora, um ponto aqui que é legal de explicar. Deixa eu apagar esse pontinho aqui, tudo aqui. Ó, quando a gente está falando disso daí, a pergunta que eu quero saber é o seguinte, assim, ó. Estamos falando de analitos, tá? Todos os analitos do mundo são iguais? São iguais ou não são? Claro que não, não são iguais. São moléculas diferentes, moléculas de várias cores, vários tipos de substâncias diferentes. A pergunta é, a gente tem que pensar o seguinte, eles vão absorver a radiação o mesmo tanto de radiação, deixa eu até escrever a questão, de radiação por quantidade de molécula? Eles vão absorver o mesmo tanto de radiação por quantidade de molécula, os analitos? Vou dar um exemplo aqui. 1 mol de permanganato. Vou colocar permanga. Absorve mesma coisa que 1 mol. Vou colocar um outro analito aqui, tá? Não precisa saber o nome dele, não, mas pelo nome. Fenantrolina. 1 mol de permanganato vai absorver a mesma quantidade que 1 mol de fenantrolina? Sim ou não? Não, né? Por quê? Porque o permanganato é diferente da fenantrolina. Então, eles absorvem quantidades diferentes de radiação. A unidade que ajusta essa questão é quem? Quem ajusta isso daí é o chamado epsilon. Vai ter o epsilon do permanganato e vai ter o epsilon de quem? Da fenantrolina. Quem é o epsilon? O epsilon, né, da fórmula lá, absorbância da fórmula de B. Epsilon vezes B vezes C. C a gente já viu que é concentração, B é caminho óptico. Quem é o epsilon? O epsilon, ele é esse cara que ele vai dizer o quê? Quanto é absorvido por mol. Por mol daquela substância. O quanto aquela substância absorve. Ele é como se ele falasse assim, ó, o permanganato absorve muita radiação por mol. O outro, fulano, a fenantrolina, absorve menos radiação por mol. Entendeu? Ele que vai dar essa proporção para você conseguir ajustar a sua absorvância à sua concentração. Então, o epsilon, ele é chamado aqui, ó, de absortividade, ele tem esse nome aí, mas ele
é fácil de entender nesse contexto. Ele é a absortividade molar. Depois que você entende o que, que ele é, o próprio nome dele já explica o que ele é. Absortividade molar. É o quanto um mol daquela substância absorve de radiação. E como é daquela substância, o epsilon ele é para cada... Ele é exclusivo para cada substância. Para cada substância. Tá? Não existem substâncias que possuam uma mesma absortividade. Pode até ter, sim, mas assim, bem raro de acontecer. Ele é exclusivo. O epsilon do permanganato de potássio é um. O epsilon da fenantrolina é outro. Vai indicar quanto de radiação ele vai absorver por mol. Para você saber se absorve muito, se absorve pouco, porque eles absorvem quantidades diferentes de radiação. Deu para entender o que é o epsilon? É isso então. Quando a gente fala aqui, ó, eu falei aqui, unidade da absortividade molar aí, ó. Então, a absortividade, ó, muda com a natureza do solvente. Isso daqui também é importante. O epsilon lá. Por quê, gente? Por que ele muda com a natureza do solvente? Porque cada substância vai se sentir diferente num solvente. Você tem que imaginar, não é uma pessoa, mas que a substância, ela é como se tivesse, assim, se você coloca ela num solvente que ela não gosta, ela vai se comportar de uma maneira, ela vai absorver uma radiação, uma quantidade de radiação. Se você colocar ela num outro solvente que ela goste, ela vai absorver mais ou menos radiação. Ela vai mudar com o solvente, ela muda o seu comportamento de absorbância com o solvente. Então, o epsilon muda com o solvente e também muda com a temperatura, mas essa mudança é muito pequena. Por exemplo, quando a gente vai fazer no laboratório aí, não tem problema muito se o laboratório está, sei lá, 27 graus ou está 25 graus, mas for uma coisa que você está medindo quantidades ínfimas ali de algo, aí você tem que ter um controle de temperatura maior aí, tá? E ele pode variar de 0 a 200 mil, isso daqui não tem muito problema de unidade, mas olha aqui, ó, mol por litro por centímetro, ou seja, ele está mostrando quanto que ele vai estar absorvendo, ó, a própria unidade já fala quanto que ele vai estar absorvendo por concentração e ainda por caminho óptico ali, né? Se você colocar um caminho óptico maior, o seu epsilon vai ser maior, não tem problema isso daí não, tá? Então o epsilon está relacionado com o quanto de radiação que a sua amostra absorve, quanto que ela absorve. Esse pedaço aqui não é muito... A gente vai falar desse pontinho aqui quando a gente for falar, quando a gente for montar uma curva de calibração. Quando a gente for montar uma curva de calibração. Deixa eu botar de novo aqui que o negócio já comeu meu slide. Falando nisso, eu falei semana passada que vocês estão com acesso ao Moodle, né? Vou postar no Moodle, acabando a aula aqui, eu posto. Não, eu não tô não, professor. Ah, é você e o Gil, né? Você e o Gil. Pontos importantes aqui, ó. Quando a gente fala da lei de Lambert-Beer, a concentração tem que ser baixa, tá? Então não adianta quando vocês forem fazer uma leitura, colocar uma concentração muito alta, tem que ser baixa mesmo. Por quê? Porque dizem, e é verdade, que é como se fosse assim, ó, se a gente fizer uma concentração com absorbância, ela é como se comportasse desse jeito aqui, ó. A partir de uma certa concentração, vocês entendem esse gráfico aqui, ó, de uma dada concentração, a absorbância, ela perde essa linearidade, ó. A gente está interessado só nessa parte aqui, que ela é linear, ó. Tá vendo que ela é uma linha mesmo? E aqui, ó, essa linha, como se você continuasse aumentando a concentração, essa reta começasse a ficar assim, ó. Começasse a entortar. Então, ela não adianta para concentrações mais altas, tem que ser em concentrações baixas mesmo. Tudo bem? Mais ponto aqui. O soluto não pode sofrer alteração. Claro, né, gente? Imagina, você não pode colocar um reagente lá, um analito que você queira, que se você incidir luz sobre ele, ele vai degradar. Porque senão você não vai conseguir medir a concentração daquilo ali. Isso é até meio óbvio, né?
E outro, o soluto não pode realizar diferentes associações com o solvente. Ele não pode interagir, ele não pode reagir com o solvente. Também é fácil de entender. Por quê? Porque você quer analisar aquela substância. Se ela se transforma em outra, é outra absortividade molar, é outra substância e vai dar um resultado que você não quer, tá? A solução não pode ser nem fluorescente. O que é fluorescente? Que emite luz sozinha, porque senão você não vai conseguir ver se ela está absorvendo uma vez que ela está criando energia. E nem heterogênea. Vamos supor que você coloca lá uma cubeta lá, ó. Ah, você fez a solução, foi diluir, ela não diluiu inteira. Aí ficou a sua cubeta, tá aqui, ó, com a sua soluçãozinha ali. E a sua soluçãozinha tá aqui, ó, cheia de pontinho, cheia de areinha lá dentro. Pode? Cheia de pontinho, cheia de areia. Heterogênea. Pode ou não pode? Não pode. Por que não pode? Vai passar radiação. Vamos ver em câmera, num zoom aqui. Finge que isso daqui é um grão de areia. Um grão de areia. A sua radiação vem aqui, ó, e bate nesse grão de areia. Vai ser uma leitura fiel ali da concentração da sua substância? Não vai. Por quê? Porque a luz vai estar sofrendo algumas outras interações que não são da absorbância da amostra. Tudo bem? Tem esses pontos, então, para ser colocados. Esse exercíciozinho, daqui a pouco a gente faz. Daqui a pouco não, eu vou deixar para a próxima aula para a gente fazer. Isso aqui a gente vai fazer na próxima aula, que é muito, muito legal. Vou ensinar vocês como é que a gente monta um gráfico e como é que vai ficar bem bonitinho, tá? Aqui é só para mostrar essa questão da cor aqui, ó. Ó, quando a luz é absorvida, e para vocês terem também, vamos supor que você tenha absorvendo cor violeta, você vai ver a sua solução como? Amarela. Ó, o que a gente estava vendo lá, ó. Vermelho. Quando a sua solução é vermelha, se você vê a sua solução vermelha, ela está absorvendo a luz verde. Quando a sua solução deixa eu ver alguma outra aqui. Não tem verde, né? Verde. Ó, é o contrário já. Ela absorve quem? Ela absorve a cor vermelha. As cores são complementares, tá? A curva também a gente vai fazer quando a gente for fazer esse simuladorzinho aqui. Vocês vão ver que é bem legal a gente fazer curva de calibração, que a gente vai fazer na próxima aula. Tá? Então, o que a gente tem que, por enquanto, saber para essa aula de hoje é só essa questão aí de entender a lei de Lambert-Beer, que ela é a absorbância, quem é a absortividade molar, caminho óptico e a sua concentração. De boa, né? Alguma dificuldade com isso? E também lembrar que, basicamente, um UV-Vis são 5 componentes. Lembra? Lâmpada, triângulo, quadrado, olho. Quase um lâmpada, triângulo, quadrado, olho, computador. Ou decora esse decoreba, lâmpada, triângulo, quadrado, olho, computador. Eu prefiro fonte de radiação, seletor de comprimento de onda, cubeta com amostra, detector e processador. Tá? Beleza? Fechou-las? Dúvidas com isso, gente? Beleza, professor. Hã? Não, dúvida não. Tá, então eu vou parar de gravar, que agora a gente vai dar uma revisada nas outras aulas que a gente teve. E até a aula de hoje.